Muito bem, algumas pessoas nos perguntam como fazer a vontade de Deus? O que é fazer a vontade de Deus? Né? Quando eu recebo muitas vezes a mesma pergunta, eu procuro responder de algumas maneiras, por e-mail, também escrevendo um livro. Então eu escrevi esse livro, Como Fazer a Vontade de Deus. Né? Nesse livro eu coloco aqui a reflexão, não exatamente minha, mas aquilo que a igreja nos diz, que os santos nos dizem, os papas nos ensinam, os doutores da igreja viveram, como fazer a vontade de Deus. Não é? Está refletido aqui nesse livro, e aqui atrás eu inclusive escrevi: os santos ensinam que o caminho da santidade é o da santa vontade de Deus. São Paulo diz na carta aos Efésios: esta é a vontade de Deus, não é? A vossa santificação. Ora, o que é viver a santificação? É viver segundo a lei de Deus, os 10 mandamentos. Então você faz a vontade de Deus, você vive a santidade. Jesus disse lá no Evangelho de São Mateus, no Sermão da Montanha: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, não é, vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Faz a vontade do meu Pai. Né? E Jesus diz para os apóstolos, lá na Santa Ceia: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, a primeira maneira de fazer a vontade de Deus é guardar a lei de Deus. Nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos os mandamentos de Deus, aquilo que a igreja nos ensina. Não é? Se a gente vive de acordo com isso, não de acordo com aquilo que eu quero, mas aquilo que Deus ensina, a gente é feliz. Eu ainda escrevi aqui atrás, Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, ele dizia assim, que para ser santo é preciso 2 coisas. Primeiro, fazer o que Deus quer. Né? Segundo, querer o que Deus faz. Entendeu? Primeiro, fazer o que Deus quer, ou seja, viver de acordo com a lei de Deus, aquilo que a igreja ensina. E segundo, querer o que Deus faz, ou seja, aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Né? Esses dias eu encontrei uma moça revoltada mesmo, escreveu um e-mail para mim revoltada, porque ela é escura, é de cor, tem um cabelo feio, não gosta do rosto dela, e revoltada por causa disso. Ora, eu disse: Deus te fez assim. E aí eu comecei a explicar para ela que a sua beleza não está no seu corpo, a sua beleza está muito mais na sua alma. O corpo um dia vai acabar, a terra vai comer, e Deus vai nos dar um outro corpo transfigurado como o dele. Tão maravilhoso quanto você queira e mais ainda. Agora a alma não morre. A alma, ela atravessa a morte e vai para Deus, porque a alma é espiritual. A alma não tem como ela deixar de existir. O corpo, sim, para de funcionar. A alma não. Ela apenas se desprende do corpo, porque o corpo não tem mais condições fisiológicas de manter a alma nele. Então a alma volta para Deus. A alma sai de Deus no momento da concepção e a alma volta para Deus no momento da morte. É assim que a igreja ensina. Então, a beleza não está simplesmente naquilo que nós somos, temos ou fazemos, está naquilo que nós temos no nosso ser, a nossa cultura, a nossa santidade, a nossa vontade. Entende? Então, Santo Afonso dizia, não é? Fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. É claro que a gente tem que lutar contra todas as doenças, todas as coisas erradas, mas aquilo que você não consegue superar, aquilo que independe de você, independe do seu trabalho, independe da sua luta, independe dos médicos e da ciência, aceite. Aceite. Deus está vendo. Né? Deus nos olha sempre, Deus cuida de nós. Então, a fé é isso. E São Paulo diz: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, fazer a vontade de Deus, primeiro, é você viver segundo aquilo que a igreja ensina, os mandamentos ensinam. E segundo, aceitar a vontade de Deus. Abandonar-se nas mãos de Deus. Entende? Quando a realidade da sua vida você não consegue mudar. Eu não estou dizendo que você deve ser passivo, que
que você deve ser masoquista, que você deve ser acomodado ou que você deve viver aí num conformismo mórbido. Não, não é isso. Você tem que lutar contra todo o mal deste mundo, seja ele físico, moral, espiritual, psicológico, afetivo, seja o que for. Para isso tem médico, advogado, psicólogo, etc. Agora, aquilo que não pode ser mudado, abandone-se nas mãos de Deus, né? Então assim a gente faz a vontade de Deus.